Prontinho, estamos já acabando de preparar. Testar online aí. O som tá legal? Tá escutando bem? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui é o Matheus, psicanalista Matheus Gama Rodrigues. E como nós combinamos, estamos aqui para fechar o mês, né? Porém, fechando o mês, mas não os cuidados com a saúde mental, que eles são todos os dias. Fechando aí o último dia do mês de janeiro, falando sobre Janeiro Branco, cuidando da saúde mental. Então eu, Matheus, psicanalista, convidei aqui duas pessoas fenomenais para estar conosco. Gostaria que elas se apresentassem. A psicopedagoga Maria, as damas primeiro. Olá, boa noite, pessoal. Espero que todas estejam bem. O meu nome é Maria, mais conhecida como Maria Mahmoud. Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Também atuo como professora nos anos iniciais do ensino fundamental e trabalho atualmente como psicopedagoga aqui no Espaço Crescer. Ok, estamos também com o Lucas, o psicólogo Lucas. Lucas, fique à vontade. Oi pessoal, muito prazer, eu sou o Lucas Rodrigues, eu sou fundador da Real Humanidade Consultoria, sou psicólogo graduado em gestão e psicologia, pós-graduado em gestão de pessoas e especializando-me cada vez mais nas metodologias ágeis e, claro, no cuidado do ser humano. Ok, e como eu disse, nós estamos no Janeiro Branco, cuidando da saúde mental, cuidado com a saúde mental. E durante esse mês de janeiro, todos os dias, nós fizemos algum post, alguma publicação, nós fizemos alguns vídeos aqui também, mas antes de continuar eu estava esquecendo aqui de agradecer os nossos colaboradores, o Felipe, que está aqui como nosso câmera, o Arthur, que está aqui nos ajudando no apoio, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E nesse Janeiro Branco, todos os dias nós nos propomos a fazer um post, uma postagem, um vídeo, algo sobre saúde mental. E nós abordamos muitos temas. Nós falamos sobre a importância das atividades físicas, inclusive fizemos a entrevista com a Maria Zeferina, com o Márcio, que ele é técnico daqui do basquete. Falamos da importância, né, dos efeitos terapêuticos, da importância da arte, da música. Nós entrevistamos também o Toninho, né? Nosso artista Toninho, o palhaço Pistolinha. Nós falamos também da importância da religião, como que a religião ela tem um certo efeito de bem-estar, em alguns casos ela traz um alívio a certos sofrimentos. Falamos sobre a leitura, então nós abordamos diversos temas falando de situações que nos ajudam a cuidar do nosso bem-estar. E lembrando que a saúde mental, ela não tem idade. Nós percebemos que cada vez mais cedo encontramos crianças, adolescentes com problemas emocionais, precisando de psiquiatra, precisando de terapia, alguns casos precisando de medicamento. Então, assim, por não ter idade, nós passamos aí por todas as pessoas. Às vezes atendemos pessoas idosas, pessoas da melhor idade. Também não existe lugar. Pensar em saúde mental é em todos os lugares. É no trabalho, é na escola, é em casa, é nas viagens. E por falar de lugares, né? Um dos momentos também que nós percebemos muito delicado no dia de hoje é os problemas mentais, emocionais que surgem no ambiente de trabalho. E para isso eu gostaria que o Lucas falasse um pouquinho, é a área que ele atua, né? Sobre saúde mental, bem-estar no ambiente de trabalho, Lucas. Certo. Pessoal, no ambiente de trabalho nós temos muitas questões que influenciam ou dificultam a questão da saúde mental. A principal delas é a construção de significados negativos e ambientes que não são favoráveis ao nosso desenvolvimento. Infelizmente, nós temos alguns ambientes, alguns lugares, que quando a gente tem uma atividade dentro dele, existem fatores que não favorecem a gente se sentir bem. Às vezes, a questão de não ter um ar-condicionado, um ventilador, local fechado, apertado. Isso tudo, além das pressões que são muito recorrentes em muitos trabalhos, as angústias que podem gerar, levam a dificuldades e a questões como, por exemplo, o burnout.
o Brasil é um dos países que tem o maior turnover do mundo. Na verdade, ele está em primeiro lugar de turnover. O que é o turnover? O Brasil é o lugar onde as pessoas mais desistem do trabalho, por conta do ambiente, da falta de qualidade, do estresse, da pressão. E ele está entre um dos países com maior índice de burnout. O que é o burnout? O burnout é uma síndrome que ela tem como base o desgaste emocional, psicológico por conta do trabalho. E um dos piores casos de burnout, um dos casos mais graves, pode levar a pessoa até o suicídio, porque ela vai perdendo o significado da própria existência. E aí a gente entra com as questões de cuidar do ambiente, de cuidar desse local e construir significados. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de falar quando a gente pensa em burnout é entender que quando a gente sai do trabalho, por exemplo, a gente precisa ter um momento para que a gente faça coisas nossas, coisas que a gente gosta, coisas que a gente relaxa, seja jogar videogame, jogar futebol, correr, e nesse momento ter um encontro só com você, para você poder ter o seu momento de paz, de tranquilidade. Quando a angústia é muito grande, é sempre recomendável procurar um profissional da saúde, da área da saúde, para que você consiga ter um acompanhamento necessário e adequado. Ah, Lucas, e quando eu sei quando procurar um profissional da saúde? Se você fez essa pergunta, tá na hora de procurar, beleza? Lucas, pensando nessa questão do burnout, pensando nessa questão da saúde no ambiente de trabalho, como que você vê a posição das empresas, o posicionamento dos gestores sobre este assunto nos dias atuais? Você acha que as empresas têm sido expressivas ao proporcionar o bem-estar do funcionário? Hoje nós temos dentro da ideia de construção do mecanismo empresa, né, algumas questões relacionadas à saúde do trabalho. Departamentos específicos da saúde do trabalho, o DHO, que é o Desenvolvimento Organizacional Humano, o setor de segurança do trabalho, entre alguns outros. Esses setores eles são fundamentais e necessários. O problema que a gente encontra muitas das vezes são que empresas têm gestores que às vezes não acreditam nessas potencialidades, nessas questões. E aí entra o trabalho, por exemplo, do Departamento de Recursos Humanos, né, de RH, de Gestão de Pessoas, que é responsável por construir, estruturar e desenvolver mecanismos, ideias e até mesmo alterações dentro do ambiente para que possa gerar um ambiente mais agradável. E quando a gente fala de alteração, Matheus, não é uma alteração gigantesca muitas das vezes. Um dos exemplos mais engraçados que eu já vi dentro da literatura, por exemplo, é de uma empresa que ela tinha um corredor onde os colaboradores paravam para fofocar, para conversar, trocar ideia ali, uns 5, 10 minutinhos todo dia. E aí, né, o responsável pela RH daquela empresa falou, poxa, já que o pessoal gosta de estar ali, por que a gente não transforma esse corredor numa área de convivência? E aí eles construíram ali nesse corredor, colocaram uma máquina de alimentação, uma máquina de bebida, umas 2 cadeiras, para o pessoal realmente ter um ambiente de estar ali. E gerando esse ambiente de bem-estar, essa meio que cafeteria, não sei como seria a definição, a empresa conseguiu ter colaboradores mais à vontade para trabalhar, motivou eles, gerou mais engajamento e mais lucro para a empresa. E, Lucas, mas a nossa empresa não tem como fazer isso, não tem como, eu trabalho numa empresa, eu não tenho como fazer isso, o que eu posso fazer? Primeira coisa que você pode fazer é uma coisa que eu coloquei lá no meu Instagram, depois quem quiser ir lá no Real Humanidade pode ir lá e ver, que é usar, por exemplo, o calendário Nico-Nico, usar metodologias de gestão de tempo, para você conseguir ter um tempo adequado para você respirar até mesmo no ambiente de trabalho. Um dos métodos mais utilizados hoje, Matheus e Maria, para a gestão de tempo dentro do ambiente de trabalho é chamado método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? São ciclos de foco com ciclos com pausas de respiração. Você se mantém concentrado durante 25 minutos em concentração absoluta, desligado de tudo, depois você tira 5 minutos para você dar uma respirada, fazer alguma coisa e tomar um café. Apesar de parecer estranho e falar, nossa, eu vou trabalhar 25 minutos ou parar 5 em ciclos, quando você faz isso, o nosso cérebro ele dá uma relaxada e depois ele volta com maior foco de concentração. O ser humano, em média, só consegue ficar concentrado em, no máximo, 45 minutos em uma atividade. Depois o cérebro cansa. E essas atividades, quanto mais você organiza o tempo entre elas e a gestão delas, você consegue se manter mais calmo, mais tranquilo.
Claro, além disso, trabalhar a respiração, ter estímulos que te levem à positividade dentro do ambiente de trabalho também são bem legais. Bem legal, né? E interessante que o Lucas falou algo importante. Às vezes, a mudança necessária para proporcionar um ambiente mais saudável não é tão grande. Às vezes os detalhes, às vezes uma coisa que talvez o custo operacional não é tão pesado para a empresa, pode proporcionar o bem-estar do funcionário. E o funcionário estando melhor, produz melhor e a empresa também passa a ganhar com isso. Então o ambiente de trabalho, muito bem colocado pelo Lucas, ele é fundamental para que nós tenhamos um cuidado especial, cuidar da saúde do trabalhador, cuidar do bem-estar do trabalhador, porque o trabalhador estando bem, a empresa estará bem também. E eu gostaria agora de falar sobre a saúde mental, principalmente com o ambiente infantil, adolescente, o ambiente escolar, como que isso tem afetado as crianças, adolescentes, não só na família, mas na escola, também aqueles que trabalham diretamente com essas crianças, adolescentes, como que tem estado aí, como é criado esse ambiente. Eu gostaria de convidar a Maria para falar um pouquinho sobre esses assuntos. Fique à vontade, Maria, a palavra é sua. Ok, obrigada. Quando a gente fala de saúde mental de crianças e adolescentes, é preciso ter um certo cuidado. Porque as pessoas costumam rotular muito as emoções e as atitudes das crianças. Muitas vezes a criança e o adolescente, ele é mal compreendido. Quando se é criança, fica difícil para alguns pais e educadores diferenciar o que pode ser uma demonstração de algo que não está ocorrendo bem, do que pode ser uma atitude muito infantilizada, uma brincadeira, um gesto indiferente. E quando se é adolescente, antes mesmo de tentar saber o que está acontecendo com aquele adolescente, as pessoas já começam a assimilar com algo que quer chamar atenção, não valoriza o que tem. Isso faz parte da adolescência, com a questão dos hormônios. E o que nós vemos atualmente é crianças e adolescentes que estão adoecendo muito rápido. Nós temos aqui conosco um terapeuta, o Lucas, que é um psicólogo, né? E com certeza eles já devem ter presenciados, né, relatos de pais em instituições que eles visitaram, reclamações ou situações que envolvessem comportamentos de crianças e adolescentes. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que a saúde mental de crianças e adolescentes não é uma brincadeira. Não é um fato isolado na casa do Francisco, da Joana, né? É algo que está na nossa sociedade, Mateus. É algo que não tem mais como falar que criança não tem depressão, que adolescente não tem depressão. Nós sabemos aí que as clínicas de psicologia, os consultórios, estão cheios de crianças fazendo tratamento para depressão, adolescentes que praticam a automutilação. E antes de tudo, né? Mas Maria, o que a gente precisa fazer? Existe uma fórmula para impedir isso, né? Não existe nenhuma receita que possa impedir que uma pessoa adquira uma doença mental, né? Mas existem alguns caminhos que podem contribuir para uma qualidade de vida melhor, né? Se eu estiver falando algo que esteja fora, nós temos um psicólogo aqui, né? Um psicanalista, eles podem me auxiliar nesta fala, que é uma fala muito delicada, porque nós temos pais assistindo, né? Nós temos educadores assistindo, e ainda é algo que causa muito alvoroço no ambiente escolar, em casa, né? Mas peraí, uma criança com depressão? Peraí, esse adolescente está se automutilando, não quer sair do quarto, não quer ficar com os amigos, o que está acontecendo, né? E voltando naquilo que eu estava dizendo sobre os meios para que
tentar proporcionar uma qualidade de vida melhor, né? Um ambiente familiar, um ambiente na comunidade, na escola, mais feliz, com mais suporte para essas crianças e adolescentes. Tem algumas coisas que nós podemos fazer, Matheus, que servem de alerta e de instrução para os pais e educadores. Como, por exemplo, demonstrar interesse pelos problemas das crianças e dos adolescentes, né? Ouvir com atenção, ouvir com respeito, sem os julgamentos, ter empatia e tentar, ou não ficar tentando minimizar o que ela está sentindo. Os adolescentes, eles têm uma grande dificuldade em se comunicar. Por quê? Porque a maior parte das vezes, quando eles começam a falar, eles já são taxados, né? Ah, mas olha o que você tem, né? E você tá aí reclamando, mas olha, você também não colabora, né? E isso, muitas vezes, é um impedimento para que as famílias e os educadores cheguem realmente no que está acontecendo com aquela criança. E, normalmente, ela se fecha. E quando ela se fecha, ela começa a ter comportamentos que são muito diferentes da sua rotina, de como ela era anteriormente. Por isso que um dos alertas que nós temos para prevenir, né, sintomas que possam causar aí uma doença mental como a depressão ou ansiedade em crianças e adolescentes é ficar atento à mudança de humor, à mudança de comportamento. Se começou a ficar muito quieto, se começou a se isolar demais, se começou a se machucar e não está falando por que está acontecendo aquilo, se começa a esconder o que pensa, começa a falar e logo já para e fala, não adianta falar mesmo, né? Às vezes a gente escuta muitas crianças e adolescentes falar, não adianta falar mesmo. Mas por que não adianta falar mesmo, né? Será que tem alguém que está disposto a ouvir? Não é ouvir para resolver o problema, é ouvir para saber o que está acontecendo. Muitos dos abusos físicos e mentais que acontecem com crianças e adolescentes, eles são feitos por pessoas que manipulam a situação, para que quando a criança for contar o que está acontecendo, ela seja desacreditada. Então imagina como é difícil para uma criança e uma adolescente falar sobre algo que está machucando ela, pelo motivo que a gente desconhece, se ela já foi convencida que não adianta falar e que ela não será ouvida. Então é muito importante, Matheus, os pais, os educadores, estarem atentos a essa mudança de humor. Ok. Interessante que a Maria falou assim, algo que não só com crianças, mas eu percebo que acontece com os adultos também, é quando nós minimizamos a dor do outro. Nós temos a tendência natural de achar que entendemos o outro, que compreendemos o sofrimento do outro, que o sofrimento do outro muitas vezes é menor que o nosso, e não. Nós não devemos minimizar a dor do outro, porque a dor do outro, só quem sofre sabe o tamanho da sua dor. Só quem está sentindo a dor sabe o que é aquilo. Então não minimizar a dor do outro, no caso ela falando de crianças e adolescentes, é muito importante. Às vezes eu comento muito isso com alguns clientes, que alguns adolescentes, por exemplo, tá? Vou levar ao extremo, que se olha diante de um espelho, às vezes numa espinha, às vezes uma imperfeição aos seus olhos no espelho, às vezes uma orelha grande, um olho grande, e acha que aquilo é o fim do mundo. E alguém olha e fala, é besteira. Para quem está olhando, até pode ser besteira. Mas para quem está sentindo, realmente pode ser o fim do mundo. Então não minimizar essa dor. Tentar entender, ouvir, né? Um ouvir atento, um escutar atento. Também é o seguinte, a Maria falou, estar atento ao comportamento. Teve uma mudança de comportamento
repentina, ou a criança está deixando sua espontaneidade, a criança está ficando reprimida, é momento de prestarmos atenção. Outra coisa também que a Maria comentou, que eu achei muito interessante, referente às pessoas manipularem, ou muitas vezes a quem é próximo da criança, acaba ali permitindo que aquela criança sofra. Às vezes um abuso físico, às vezes um abuso sentimental, um abuso mental, isso é importante. Maria, aproveitando já o gancho, você falou, né, das crianças e as pessoas que trabalham com a educação. Como você vê que está o cuidado dessas pessoas, de professores, de educadores, sobre essa questão da saúde mental? Poderia falar um pouquinho para nós? Bom, eu acho que se nós olharmos, né, o nosso quadro da educação brasileira, não é segredo para ninguém que nós temos bons profissionais, sim, pessoas comprometidas, pessoas que dedicam seu tempo, que dedicam a sua vida, e muitos dedicam até os seus próprios salários para poder levar material, né, para que as crianças tenham recursos mais legais durante as aulas. Mas também é notório, todo mundo sabe disso, que os educadores, eles são muito bombardeados no dia a dia. Um professor, ele tem a função de ensinar. E quando ele ensina, ele também aprende, né? Ele prepara a criança para a vida e para o mercado de trabalho, que essa é a finalidade também das escolas sociedade, vida em sociedade e mercado de trabalho. Mas muitas vezes é se cobrado além do papel para qual ele foi contratado. Muitas vezes o professor, ele tem que ser professor, ele tem que ser conselheiro, ele faz o papel de mãe, ele faz também um pouquinho de papel de psicólogo, viu, Lucas? Muito, só falta o diploma. Essa é uma fala muito usada nas escolas, só falta o diploma, né, para poder. Mas não é bem por aí. Cada profissional tem as suas características e tem o seu profissionalismo. E quando os professores querem abraçar tudo isso e são, às vezes, até estimulados pela gestão de assumir todo este papel, os professores também adoecem. E aí fica o questionamento: como que um educador que precisa se cuidar, que precisa de um suporte para cuidar de outros, conseguirá fazer tudo isso e ainda cuidar da saúde mental dos seus alunos? E ainda é um estigma muito grande na sociedade quando alguém adoece mentalmente, né? E as crianças, elas sentem, elas percebem isso. Muitos professores, Mateus, dão conta desta bagagem, criando um suporte para eles, cuidando da sua saúde mental, praticando atividade física, reservando um tempo maior para as suas famílias, um tempo maior de lazer, fazendo terapia, que todo professor tem que fazer terapia. Sala de professor não é consultório terapêutico. Vocês ouviram isso? Sala de professores não é consultório terapêutico. O professor precisa de terapia, sim. Quando o professor faz tudo isso, o professor consegue ajudar melhor os seus alunos. Eu separei algumas dicas que, se o nosso tempo for permitido, eu gostaria de estar compartilhando com os pais, os educadores, no momento que for propício para isso. Sim, podemos sim pensar nessas dicas. Eu vou só pegar um gancho. Devido à minha função terapêutica, eu tenho contato com professores, diretores, coordenadores. E a Maria comentou algo interessante, que ela falou rapidamente sobre a mutilação. E o ano passado, a quantidade de professores, de educadores, né, de diretores e coordenadores que me procuraram falando que está passando a ser comum a automutilação nas escolas, está passando a ser comum, às vezes, a criança se furar com agulha, se cortar. E tudo isso é essa necessidade de cuidado.
cuidado com a saúde mental da criança, cuidado com a saúde mental da família, cuidado com a saúde mental dos professores, dos educadores. Nós estamos, como o Lucas disse, né, nossos índices de ansiedade, os nossos índices de depressão são exorbitantes. Então nós devemos cuidar sim da saúde mental. E também pensar o seguinte, a Maria falou algo interessante, e eu já vou pedir para ela trazer essas dicas para nós de atitudes, né, de ações terapêuticas, mas uma conversa com um amigo não é terapia. O esporte não é terapia. Uma leitura não é terapia. São atitudes, nós falamos isso no decorrer do mês, são atitudes terapêuticas. Elas trazem certo alívio, elas trazem certo conforto, mas a terapia, ela não vai trazer apenas conforto, ela vai ajudar a pessoa na ressignificação, na busca de melhor lidar com as suas questões. Então, algumas pessoas trocam. Vou trocar a terapia pela música. Legal, tá fazendo bem? Legal, a música faz bem, a música é terapêutica. Eu gosto de música, só que não é terapia. Eu estou fazendo academia. Legal, faz muito bem. A gente precisa fazer academia, precisa fazer exercício, liberar hormônios, trabalhar o nosso corpo. Isso traz um ânimo, uma saciedade, mas não é terapia. Então, nós devemos tomar esse cuidado. E não é nenhum problema, né? A Maria falou que ainda há um estigma, né? Uma preocupação. Esses dias eu conversando com uma jovem, ela falou que não procurava terapia porque ela achava que terapia era só coisa de louco, para quem não tem mais solução. E não, a terapia é exatamente para nós que queremos cuidar da nossa saúde mental. O Lucas, como psicólogo, ele sabe muito bem disso. Eu, como psicanalista, sei muito bem disso. A Maria também, ela é psicopedagoga. Nós atuamos aqui no Crescer. A gente sabe da importância de buscar auxílio terapêutico. Porém, se nesse momento você ainda não consegue, não pode fazer terapia, aí sim, existem atitudes que nos dão certo alívio, conforto, atitudes que nós chamamos de terapêuticas. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar primeiro para o Lucas, Maria, para ele falar no ambiente de trabalho o que seria legal, o que seria de repente atitudes terapêuticas. E aí logo em seguida nós já passamos para você, para também falar das suas dicas que você vai dar, pode ser? Vamos lá, Lucas? Só puxando o gancho do que você falou, tem uma coisa que é muito legal, né? Que existe um seriado que é chamado Sessão de Terapia. Ele está disponível no aplicativo, se não me engano, no Globoplay. Mas deve ter pela internet, no YouTube, alguns trechos, algumas coisas assim. E um dos atores desse seriado é o Selton Mello. E quando foi começar a gravação desse seriado com o Selton Mello, eles deram uma entrevista. E o Selton Mello falou uma coisa que é muito fantástica, que ele falou o seguinte, ser num barzinho com amigos é legal, mas não é terapêutico. Você vai conversar, você vai relaxar, você vai desestressar, mas só um profissional qualificado para ter uma visão neutra da situação e te ajudar em uma terapia. Aí tem uma coisa muito legal. É um seriado que eu super recomendo para quem quer entender um pouquinho de como que é uma sessão de terapia. Pensando nisso, dentro do ambiente de trabalho, o que a gente pode fazer para dar uma aliviada no estresse? Uma coisa que eu acho que eu acredito, dentro dos meus estudos, que é muito interessante, é, por exemplo, uma ginástica laboral. O que é uma ginástica laboral? É uma pequena atividade que você faz, um pequeno alongamento antes de efetuar o trabalho, uma preparação para efetuar o trabalho, que faz com que o seu corpo se prepare para a rotina de trabalho. Uma coisa que eu recomendo dentro do ambiente de trabalho também são pausas estratégicas para que você consiga dar uma respirada, fazer, se necessário, ali uma respiração em 4 tempos. O que é uma respiração em 4 tempos? Você puxa o ar pelo nariz, contando até 8, no seu ritmo, prende o ar, conta 1, solta o ar contando até 8, prende o pulmão sem ar, conta 1 e repete o processo. Esse é um processo que ele trabalha a diminuição da ansiedade e o foco na concentração. Tem empresas, por exemplo, que eles ajudam e permitem que os colaboradores escutem música, façam alguma outra atividade nesse aspecto. Mas o principal é buscar questões que aliviem você.
Porque cada indivíduo é singular, é único. E ele tem que buscar dentro da realidade dele o que acalma, o que serve como apoio, como suporte. E uma das coisas que eu sempre recomendo é a pausa. Quando a gente pensa em uma rotina de trabalho, eu sei que quem trabalha, por exemplo, em funções em indústria, em algumas coisas assim, não consegue ficar fazendo pausas, porque tem algumas outras questões. Mas consegue ali, por exemplo, na hora de almoço, tentar tirar uns 5 minutos para ter com ele mesmo, para parar, para respirar, para se preparar para aguentar o dia, né, o resto do dia. E após sair do ambiente de trabalho, em momentos que não estiver trabalhando, buscar atividades que causem prazer, que causem relaxamento, que causem crescimento. E óbvio, né, se sentir muito pesado, muito cansado, muito desanimado, procurar profissionais qualificados para ajudar dentro das demandas que possam ter. Isso são dicas fundamentais que podem ajudar no dia a dia de trabalho. Legal. E você, Maria, agora trazer as dicas, né? De como dicas para as questões que você trouxe, dicas terapêuticas, dicas para auxiliar tanto crianças como também os profissionais. Bom, então eu quero compartilhar com vocês algumas dicas simples, né? Que às vezes no dia a dia a gente vai deixando passar. Mas antes de eu falar sobre as dicas, eu queria reforçar o seguinte. Isso é sobre saúde mental. Dinheiro não compra saúde mental, né? Passeios não dá saúde mental. Então, quanto vale a sua saúde mental? Será que a gente não está negociando a nossa saúde mental por coisas tão banais que o dinheiro a gente perde e recupera? Uma viagem você consegue adiar. Amigos vêm e vão, mas a sua saúde mental, ela é sua. Ela é uma questão de vida e vida com qualidade. E quando a gente fala de saúde mental de crianças e adolescentes, a gente está falando para educadores que têm os seus alunos, de pais que têm os seus filhos, e que nós sabemos que o filho é o que existe de mais precioso na vida de um pai. Então, quanto tempo será que nós, pais, estamos dedicando à saúde mental das nossas crianças, à saúde mental dos nossos alunos, para que a nossa aula também seja mais harmoniosa? Então, eu vou compartilhar algumas dicas com vocês. Então, a primeira de todas é aquela que nós já falamos sobre prestar atenção nos sinais de comportamento, nas mudanças de humor, nas dificuldades de concentração, na perda ou no ganho excessivo de peso, na vontade de se machucar e nas emoções intensas, né? Tem aquela criança ou aquele adolescente que brinca muito, que ri muito, tudo que é muito intenso é um sinal de alerta. Ou que chora muito, que reclama muito, é sempre um sinalzinho de alerta. É muito importante também a gente demonstrar interesse pelo que a sua criança ou que o seu adolescente gosta. É importante ouvir com atenção, respeito e lembre-se, quanto mais você julga, mais você afasta a sua criança ou o seu adolescente de você. Estimular a autoestima da criança. Às vezes a gente elogia tanto o amigo, o patrão, e o seu filho, a sua criança, o seu aluno. Aliás, você já deu um elogio para o seu filho hoje? Muitas vezes nós esquecemos de elogiar a atitude, elogiar o esforço. E também é muito importante a gente ensiná-los a se expressarem e a se valorizarem também. Será que você já ensinou em algum momento o valor que o seu filho tem para ele? Porque quando alguém chegar e falar que ele não vale nada, ele já tem que ter ali uma carga emocional para ele buscar, para ele saber o quanto ele vale. Isso é muito importante. É importante também manter a sinceridade acima de tudo. Mateus, Lucas, a gente não educa pelo que a gente fala, a gente educa pelo que as pessoas veem. A sua criança, o seu aluno, você pode ter a fala mais linda do mundo, mas se ele vê que você faz ao contrário, é diferente.
é difícil de seguir o exemplo. Então é muito importante que tenha uma sinceridade, para eles verem verdade, para ter confiança, para quando você disser, olha, isso vai passar, vai dar tudo certo, eu tô aqui, eles saibam que quem está falando isso é realmente alguém que vive isso, é um exemplo. E muitas vezes a gente sente essa carga do exemplo, mas espera aí, será que eu estou dando exemplo? Mas eu também já fiquei mal, o meu filho, o meu aluno também me viu mal. Melhor ainda, se ele te viu mal e se ele viu que você passou por tudo isso e que você superou, é mais um motivo para ele ver que você é uma pessoa em que ele vê sinceridade e que ele tem confiança. É muito importante que a gente permita que a criança seja criança, que o adolescente seja adolescente. Estamos vivendo numa sociedade em que chega muitas vezes aqui no espaço uma demanda de pais que trazem uma bagagem falando que a escola diz que o filho é muito infantil. Mas espera aí, Lucas, o filho tem 8 anos. Então, se uma criança de 8 anos não pode ser infantil, quem vai ser infantil? Então, chega às vezes, é um pai falando que um menino de 13 anos, ele tem dificuldade para ter responsabilidade, ele esquece as coisas, ele faz confusão. Ei, 13 anos, estamos falando de um adolescente. As fases do desenvolvimento natural do ser humano permite que uma criança seja infantil, permite que uma adolescente tenha todas essas mudanças hormonais, mudanças de emoções e vai desenvolvendo as responsabilidades e vai entendendo o mundo de uma forma mais subjetiva com o passar dos anos, até chegar na sua fase adulta. Então, desde que a sua criança seja criança, isso não é ser permissivo com o que é errado. Deixe o seu adolescente ser adolescente, dando-lhe responsabilidade, sim, hora para dormir, hora para acordar, hora das atividades, dos deveres de casa, hora para ajudar em casa, sim, lavar uma loucinha, varrer um chão para a mamãe, colocar o lixo. Isso não é crime, isso não é trabalho infantil. Isso é preparar eles para a vida, mas permitindo que brinquem, que se divirtam, que riam, que tenham o seu tempo de infantilidade e de adolescência. E olha que eu tô aqui com 2 adolescentes, hein? Estão de olho em mim, né? A nossa equipe técnica aqui. E muito importante, Mateus e Lucas, demonstrar sentimentos. A sua maneira, do seu jeito. Mas o abraço é importante, o beijo é importante, o sorriso é importante, dizer que ama é importante. É importante expressar as emoções de uma forma saudável e equilibrada. Hoje nós vemos muitos aniversários com toda aquela decoração linda, né? Muitas fotos nas redes sociais, mas o que vem antes e o que vem depois é o mais importante. O momento que você tem com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu aluno, aquele momento de você falar, olha, eu gosto muito de você. Isso não é você dizer que você concorda com o comportamento que te incomoda, mas é você sempre reforçar, olha, eu gosto muito de você, olha, eu te amo do jeito que você é. Então é muito importante essa questão. E acompanhar a vida escolar do filho. Saber conversar sobre as atividades, como foi o dia, saber quem são os amigos, quem são os professores, se está tendo dificuldades na escola, oferecer o apoio que você consegue oferecer, dar orientação sobre as dificuldades que acontecem na escola. Muitos problemas que acontecem na escola podem ser resolvidos em casa. Mas muitas vezes os pais nem sabem o que acontece e quando sabe, a bomba já explodiu na escola. Pela falta da escuta dentro da própria casa. Então é muito importante. Valorizar as emoções,
as opiniões. Às vezes a gente ouve a opinião de todo mundo, mas você já parou para ouvir a opinião do seu filho? Já parou para ouvir a opinião do seu adolescente? Isso fortalece a criatividade e a habilidade dele diante de situações. Você sabe quais são os traços de personalidade da sua criança, do seu adolescente? Isso você consegue descobrir no bate-papo, na conversa. E aí, filho, o que você acha? O que você pensa sobre isso? É muito importante a gente reconhecer e validar, saber o que a nossa criança pensa, sabendo que ela é outro ser diferente de você. E ensinar a solucionar problemas. Não é para a gente fazer tudo pelas crianças e pelos adolescentes. A gente precisa ensiná-los a resolver os problemas, para que nós possamos ter adultos com uma estrutura emocional forte. Todo o tempo, Matheus? Sim. Com a estrutura emocional forte. Que não vá sempre recorrer aos pais ou de imediato à professora sem antes ter conversado com o seu coleguinha. Sem antes ter tentado negociar uma solução saudável com o seu amigo. Mas isso são habilidades que precisam